Plano cartesiano. Idealizado por René Descartes, é usado para sistematizar técnicas de localização no plano. O plano cartesiano é um objeto matemático plano, composto por duas retas numéricas perpendiculares, ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum, formando um ângulo de 90 graus. Esse ponto comum é conhecido como origem, e é nele que é marcado o número zero de ambas as retas. Uma reta numérica é uma reta onde cada ponto está ligado a um único número real. Um número real qualquer terá apenas uma localização em toda a extensão infinita da reta. O plano cartesiano é formado por duas dessas retas, também chamadas de eixos. Uma responsável pela coordenada horizontal, que chamamos de x, e outra responsável pela coordenada vertical, que chamamos de y. Interessante também que x também pode ser chamado de abscissa, e y pode ser chamado de eixo das ordenadas. Então, aqui nós temos o eixo horizontal, que está em x, certo? Também chamado de abscissa. E aqui nós temos o eixo y, também chamado de eixo das ordenadas, que vai ser o nosso eixo vertical. As duas retas se encontram num único ponto. Esse ponto nós chamamos de origem. E aqui é onde inicia o zero de cada uma das retas. Então, para a direita, números positivos. Para a esquerda, números negativos. Para cima da origem, números positivos. Para baixo da origem, números negativos. O sentido de crescimento é da esquerda para a direita e de baixo para cima, ou seja, menos 10 é maior do que menos 11. Então, está crescendo para a direita, certo? Então, vou crescendo desde menos infinito até mais infinito. E no eixo y, a mesma coisa. Vou crescendo de menos infinito para mais infinito. E o ponto onde eles se encontram, tá? Então, aqui formam 90 graus, ou seja, os eixos são também chamados de ortogonais, ou seja, que formam 90 graus entre eles. Esse ponto onde eles se encontram é a nossa origem e é a partir daqui que nós vamos contar as nossas coordenadas, certo? Então, não confunda o eixo das ordenadas com as coordenadas. Então, a coordenada é a direção, é o que vai nos dizer qual rumo que deve ser tomado. Então, vai nos dar as orientações de direção. Então, eu vou ter coordenada x e a coordenada y. E as duas coordenadas, então, vão montar um ponto, que é o que nós vamos ver em seguida. Então, por exemplo, o ponto P, 3 e 2, indica que devemos andar 3 casas para a direita na horizontal e depois andar 2 casas para cima na vertical. O ponto será marcado no encontro das duas coordenadas e não devem ser marcados pontos nas retas de cada uma das coordenadas. Então, é comum que quando a gente peça para os alunos marcarem o ponto 3 e 2, eles venham na reta e marquem um ponto aqui no 3 e um ponto aqui no 2. Não, não é isso que nós fazemos no plano cartesiano. No plano cartesiano, nós marcamos um ponto, que é o encontro das duas coordenadas, uma em x e outra em y. Sempre a primeira coordenada é a coordenada em x, certo? Então, a primeira coordenada é a minha coordenada x. E a minha segunda coordenada é sempre a minha coordenada em y. Então, primeiro, ele vai me dar a indicação do que eu devo fazer na horizontal. E depois, ele me dá a indicação do que eu devo fazer na vertical. E eu vou marcar um ponto no encontro entre eles. Então, o ponto 3 e 2 está querendo me dizer que eu tenho 3 no x. 3 no x. Então, se é positivo, ele está me dizendo que eu vou ir para a direita. E quantas casas? 3 casas a partir da minha origem, ou seja, a partir do zero. Então, eu vou 1, 2, 3 casas. Mas eu não vou marcar um ponto aqui. Por quê? Porque eu ainda tenho a minha segunda coordenada a ser informada, que me diz o quê? Que o meu y é 2. Ora, se meu y é 2, então, do ponto onde eu estou agora, eu vou subir 2 unidades, porque o 2 é positivo, então é para cima que ele está me mandando ir. E 2 unidades, porque eu tenho que ir até o 2. Então, de onde eu estou, eu vou subir 2 unidades. 1, 2. No ponto de encontro entre a coordenada x
e a coordenada em y, eu vou marcar o meu ponto. Então, esse é o ponto 3 e 2. Somente marcaremos pontos na própria reta se uma das coordenadas for 0. Por exemplo, o ponto 0 e 3 representa 0 no x, ou seja, não anda para a direita nem para a esquerda, e 3 no y, ou seja, subimos 3 unidades, ficando o ponto sobre o eixo vertical. Então, aqui, primeira coordenada é x0, ou seja, se o x é 0, ele está exatamente na origem. Eu não vou nem ir para a direita, nem ir para a esquerda. Vou ficar sobre o eixo vertical. E vou seguir a segunda coordenada. A segunda coordenada é 3. Então, eu vou subir 3 casas. 1, 2, 3. Então, aqui é o meu ponto 0 e 3. Se eu tiver indicação contrária, ou seja, o ponto 3 e 0, isso representa 3 no x, ou seja, andamos 3 casas para a direita, e no y é 0, ou seja, não subimos e nem descemos, pois não há movimentação na vertical, ficando pontos sobre o eixo horizontal. Então, aqui agora eu tenho a situação contrária. Eu estava na minha origem, então eu sempre começo marcando saindo da minha origem. Então, o meu ponto é 3 e 0. Então, 3 no eixo horizontal. Então, 3 positivo, 3 para a direita. E é 0 no y, ou seja, eu não estou saindo daqui, eu não estou nem subindo e nem descendo, eu estou ficando aqui. Então, o ponto 3 e 0 vai ser marcado em cima do meu eixo. Então, esse é o ponto 3 e 0. Quadrantes. A região onde x e y são positivos simultaneamente é chamada de primeiro quadrante. A região onde y é positivo e x é negativo é conhecida como segundo quadrante. Já a região onde x e y são negativos simultaneamente é chamada de terceiro quadrante. Por fim, quando x é positivo e y é negativo, os pontos estão localizados no quarto quadrante. Esses quadrantes são numerados em sentido anti-horário, partindo do primeiro quadrante, que fica à direita do eixo y e acima do eixo x, como mostra a figura. Então, aqui eu tenho os meus eixos, tenho a minha origem, e a partir da minha origem eu tenho os quadrantes. Então, o primeiro quadrante é esse aqui, é onde o x e o y são positivos. Esse é conhecido como primeiro quadrante. Indo no sentido anti-horário, ou seja, sentido horário é o sentido que o relógio iria. Então, sentido anti-horário. Eu estou indo da direita para a esquerda aqui, no sentido anti-horário. Se eu seguir este sentido, o próximo quadrante será o segundo quadrante, tá? Quadrantes por quê? Porque eu dividi o meu plano cartesiano em 4 partes. Então, quadrantes, certo? De 4. Primeiro quadrante. Depois, então, seguindo no sentido anti-horário, o próximo quadrante, ou seja, aquele em que o x é negativo e o y é positivo, é o segundo quadrante. Depois, seguindo nesse sentido anti-horário, eu vou ter o meu terceiro quadrante, que é onde x e y são negativos. Então, todos os pontos que estiverem aqui, se eu desenhar um ponto aqui, o que eu sei? Eu já sei que tanto o x quanto o y são negativos. E, por fim, eu vou ter o quarto quadrante, onde o x é positivo e o y é negativo. Então, vamos fazer uma atividade agora. Nós vamos marcar alguns pontos no plano cartesiano. Então, o primeiro ponto é o ponto A, 4 e menos 1. Então, lembrando, sempre a primeira informação é o que vai no meu eixo x. E a segunda informação é o que vai no meu eixo y. E o ponto A vai ser marcado aonde eles se encontrarem. Então, x4, saindo da minha origem, eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas para a direita. E y menos 1. Então, a partir deste 4, eu vou descer uma casa. Então, este aqui é o meu ponto 4 e menos 1, que é o meu ponto que eu vou chamar de A. Ponto B, menos 2 e 3. Menos 2 no x. Então, a partir do 0, o menos 2 está me dizendo que eu vou andar 2 casas agora para o lado esquerdo. 2 casas para o lado esquerdo. E o 3 em y está me dizendo que a partir daqui eu vou seguir 3 casas para cima, porque o 3 é positivo. 1, 2, 3 casas para cima. Então, esse é o ponto
menos 2 e 3. Esse ponto eu vou chamar de B. Ponto C, menos 5 e menos 4. Então, é menos 5 no x. Então, a partir do zero, eu vou andar 5 casas para a esquerda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E agora eu tenho que ir 4 casas para baixo, porque é menos 4. Então, a partir daqui, onde estou, vou descer 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, veja que agora eu vou marcar o ponto aqui. Sempre marco ponto no encontro das duas coordenadas, onde o x e o y se encontram. Então, menos 5 e menos 4. Estão vendo? Nesse ponto de encontro eu marquei meu ponto. Esse é meu ponto C. Próximo ponto. D, 0 e 6. Então, a partir da minha origem, eu vou ficar no zero, porque eu não estou indo nem para a direita, nem para a esquerda. E no y, eu vou subir 6 unidades, porque é 6 positivo. Então, esse meu ponto é exatamente sobre o meu eixo vertical, sobre o meu eixo das coordenadas. Ponto 0 e 6. Então, 0 no x, 6 no y. Esse é meu ponto D. Meu ponto E, 12 e 3. Então, a partir do zero, vou andar 12 casas para a direita. Por quê? Porque o 12 é positivo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Andei 12 casas para a direita. E a partir daqui, então, vou subir 3 casas, porque meu 3 é positivo. Então, 1, 2, 3, positivo. Então, esse aqui é o ponto de encontro do x12 com o y3. Onde eles se encontram, então, é o pontinho E. Ponto F, menos 6 e 1. Menos 6 no x e 1 no y. Então, vou andar 6 casas para a esquerda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. E vou andar uma casa para cima. Então, menos 6 e 1. Então, este é meu ponto F. Menos 6 e 1. Marco meu ponto no encontro entre eles.